Fala pessoal, glórias a Deus, estamos aí juntos novamente no canal Cordeiro e Leão por Luiz Henrique. Você pode ficar à vontade para curtir, compartilhar, se inscrever, comentar e nós possamos estar mais tempo juntos aprendendo e crescendo da palavra do Senhor. E o que eu quero falar hoje, nesse domingo de Páscoa, é sobre Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Nós vamos aqui aprender juntos sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Então fique aí, para que nos próximos minutos a gente cresça no Senhor nesse entendimento tão glorioso. Então solta a vinheta. É isso aí, pessoal. Jesus é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. A gente muitas vezes vem sendo bombardeado por mentiras que já estão entronizadas na nossa sociedade, na nossa comunidade, que transformam o verdadeiro sentido dos grandes feitos do Senhor em coisas frívolas, em coisas triviais. A Páscoa, por exemplo, tomou um sentido de chocolate, ovo de Páscoa, o ovo do coelho. Eu nem sabia que coelho botava ovo, mas tudo bem. Então, o inimigo vem desvirtuando isso. Eu não tenho nada contra ovo de chocolate, né? Nada. Amo. Pode me dar, pode trazer para mim. Eu vou comer todos que vocês me derem, né? Sempre a Páscoa a gente faz isso, troca ovos de Páscoa, não tem problema nenhum. Mas a gente deveria compreender o verdadeiro sentido e não deixar o inimigo cegar o nosso entendimento, como o Natal, por exemplo. Na verdade, o nascimento de Jesus, esse é o foco, foi transformado totalmente em comércio, vendas, presentes, e deveríamos comemorar o nascimento de Cristo, estarmos juntos em família, congregados nesse sentido. Então, não vamos deixar isso acontecer com o nosso entendimento. O verdadeiro sentido da Páscoa remonta desde o Antigo Testamento, quando Moisés, ali amando de Deus, vem tirar todo o povo de Israel ali da prisão, da escravidão do Egito. E as 10 pragas que acontecem, vocês conhecem a história, elas vêm acontecendo consecutivamente, e na última praga, a 10ª praga, seria matar, seria a morte mesmo, matar todo o primogênito ali de homens e animais. E ali foi a Páscoa do Senhor, que trouxe a libertação do povo de Israel da morte e a libertação do povo de Israel da escravidão. Todo o povo, pela ordem de Deus, deveria imolar, matar um cordeiro pascal, imolar ele e pegar o sangue e aspergir, passar no batente das portas de suas casas. O anjo da morte viria sobre toda a região ali do Egito, matando o primogênito, todo primogênito de homens e animais, e iria pular, saltar as casas de quem tivesse esse sangue no batente das portas. E isso foi a libertação do povo de Israel da morte e da escravidão. Eu quero trazer esse entendimento porque o Antigo Testamento é uma sombra das realidades do Novo Testamento. Eu quero trazer essa grande metáfora, algo incrível que Deus fez, mostrando uma realidade em Cristo Jesus. E eu quero mostrar para vocês em alguns pontos. O primeiro ponto é que Jesus é esse cordeiro. Esse cordeiro que foi imolado, um animalzinho, é uma figura do verdadeiro Cordeiro Pascal, o Cordeiro Eterno que foi morto por nós. Está em Mateus 26:2, me acompanhe. Jesus é o Cordeiro Pascal, fala assim: bem sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa, e o Filho do Homem, Jesus Cristo, será entregue para ser crucificado. Agora veja 1 Coríntios 5:7, na parte C, final do versículo. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi morto por nós. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Uma segunda figura que eu quero trazer é esse sangue. Obviamente o sangue desse cordeiro, desse animalzinho, no Antigo Testamento, remete ao sangue de Jesus, o Cordeiro Pascal, que foi passado no batente das portas. É uma marca, é um selo que tinha para todo o povo de Deus ali. Assim como nós temos o selo de Cristo e a morte não nos atinge. Efésios 1:13 diz que quando nós recebemos o Evangelho, recebemos Cristo, somos selados pelo Espírito Santo. E Jesus diz: aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Nós viveremos para sempre, eternamente. A morte não nos alcançará, ela nos pulará, nos saltará. É uma libertação
da morte. O salto, o pulo que o anjo da morte dá ali no Antigo Testamento, o nome Páscoa vem exatamente disso. Páscoa significa salto, pulo. E a morte irá nos saltar, o coronavírus irá saltar, essa pandemia não vai atingir a sua casa, vai saltar. E nós estaremos protegidos no sangue precioso de Cristo. Uma outra ilustração que traz para a gente essa libertação da escravidão. Como o povo estava preso ao Egito, assim o povo de Israel, assim nós estávamos presos ao pecado. Antes estávamos presos no maligno, mas agora fomos libertos pelo sangue de Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus cravou na cruz a carta que era contrária a nós e que éramos devedores, e Jesus despojou, tomou de volta do inimigo, do diabo, as nossas vidas. Somos despojos, somos despojados e agora pertencemos a Cristo, pertencemos ao Senhor. Então, uma outra figura é a salvação também da morte. Porque perceba, o anjo da morte, ele vem atingindo toda aquela região. Nas primeiras 9 pragas, o povo não precisou fazer nada. As pragas só atingiram os egípcios. Os sapos, a água que virou sangue, até as águas que estavam nas vasilhas, na casa das pessoas virou sangue, mas no povo de Israel não, eles simplesmente não foram atingidos pelas pragas. Mas quando foi a morte, era para todo o povo, porque aponta para a morte que impera na terra, nessa dispensação por culpa de Adão e Eva. A morte atingiu a humanidade. Então, essa última praga atingia egípcios e atingia os israelitas. Perceba isso. Tanto é que Deus ordena a Moisés e Moisés corre no povo. Povo, corra, pegue um cordeiro, faça isso, mate ele, dessa forma, passe o sangue. Então algo teve que ser feito, aponta para a gente fazer algo por livre-arbítrio, que é imolar o cordeiro, é receber o cordeiro, é passar o sangue no batente das nossas portas, espiritualmente falando, é ser selados pelo Espírito Santo, é por livre-arbítrio aceitar Jesus como nosso Senhor e único Salvador. Dessa forma a morte vai nos saltar. Então essa morte que atingiria todo o povo daquela região, egípcios e israelitas, saltou, pulou. E o povo foi completamente liberto. Aonde já existia morte, a morte não passou. Veja, Deus é justo e por causa do pecado tem que haver uma consequência, um pagamento, que infelizmente é pela morte. Sempre alguém é sacrificado. Quando há um pecado, sempre existe uma morte. Deus é bom, mas Ele é justo. Ele também é justo no dia do julgamento. Então, muitas pessoas na terra vão ter que pagar com suas próprias vidas pelo seu pecado, porque esse é o julgamento. E outras pessoas que estiverem em Cristo, essas transladarão esse seu pecado, vai enviar essa carga, esse pecado para Jesus Cristo. Sacrifício vicário. Vicário no latim significa substituição. Então Jesus, ele morreu por nós. Esse é o sentido da Páscoa. Ele morreu por nós, ele tomou nosso pecado, nossa culpa e ele pagou todo o preço. As pessoas que no mundo não colocarem suas vidas em Cristo terão que pagar pelo seu pecado e a morte atingirá, assim como foi no Egito. Essa é uma figura de mundo, ali a morte chegar no Egito, é uma figura de mundo, do mundo de hoje. Mas quem tiver o sangue do Cordeiro nos batentes das portas será salvo. E por fim, termino com a figura de comer esse Cordeiro. Assim como eles comeram o Cordeiro, a Bíblia diz que nós devemos discernir. Jesus fala, comam do meu corpo, da minha carne e do meu sangue, representado nesse pão e nesse vinho. Porque aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem uma aliança comigo, e aquele que não come do corpo de Cristo e não bebe, não terá parte com ele, não terá vida eterna. Veja, João 6:53, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue dele, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós temos que comer, fazer essa aliança com Cristo e entender essa grande figura que é a Páscoa para nós, que aponta para Jesus Cristo, salvação da morte e vida eterna. Que Deus abençoe sua vida com essa palavra, em nome de Jesus.